Olá, estamos de volta com o programa No Alto do Salto e hoje eu estou de rosinha para a gente falar do mês de prevenção ao câncer de mama, né? É uma doença que afeta muitas mulheres, elas descobrem tardiamente que estão com essa doença e aí às vezes a cura fica um pouco complicada. Mas o mês de outubro é feito especialmente para lembrar vocês, mulheres, que vocês têm que se cuidar, que vocês têm que fazer os exames, que as unidades básicas de saúde de todos os municípios estão aprimoradas para fazer os exames, para dar os diagnósticos e para cuidar de vocês, né? Então a gente usa, em outubro, usa um lacinho. Esse lacinho é um lacinho de alerta, né? Para você ver e lembrar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer os exames. Cada mulher tem um mês de outubro, né? Cada uma escolhe um mês para fazer os check-ups, para fazer todos os exames. Pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser abril, fica à vontade da mulher, né? Mas outubro é o mês que os municípios trabalham a conscientização, né? E fica mais bonito também, né? Um mês bem bacana, bem interessante. Em Taboão nós estamos com rodas de conversa nas unidades básicas de saúde, os diretores estão propondo um diálogo com os pacientes, orientando, encaminhando. E dia 4 de outubro, no CEMUR, nós vamos fazer a abertura oficial, né, de prevenção ao câncer de mama. E hoje eu trouxe a Margarete Nascimento, né, psicóloga da clínica Espaço Terapêutico Viva Bem, para falar um pouquinho para a gente de como é feito um cuidado, de como é feito o acompanhamento psicológico e terapêutico nessas mulheres que são vitimadas, né? Como que ficam quando elas retiram os seios, que tratamentos elas podem buscar, elas têm depressão, não têm depressão. Então hoje, Margarete, por favor, você se apresente para as nossas telespectadoras. Sim, antes de mais nada, quero te agradecer. Obrigada pelo imagina. convite, Sueli, Imagina. de estar aqui. Então, como você falou, né, eu sou Margarete Nascimento, eu sou psicóloga do Espaço Terapêutico Viva Bem, sou acupunturista também, por isso que hoje eu estou de branco. Você falou que está de rosinha, né? Eu estou de branco. Cada eu queria estar de rosa profissão. também, mas eu estou de branco porque eu estava em atendimentos, né? Então, eu sou acupunturista também. Já trabalho no espaço, já tem uns quase 3 anos, né? Que eu estou lá. E eu sou psico-oncologista, que foi uma especialização que eu fiz, né? Então, eu trabalhei com pacientes oncológicos em hospital, né? Eu me formei no Hospital Santa Paula, no IOSP, né? Que é o Instituto Oncológico do Hospital Santa Paula, que é assim, uma referência em oncologia aqui em São Paulo, né? Então, foi lá que eu acabei fazendo essa pós-graduação, eu tive essa vivência. E assim, é que nem você estava falando, Sueli, eu acho assim muito importante a gente estar falando sobre a prevenção. Por quê? Assim, nós que somos agentes da saúde, nós que somos profissionais da saúde, nós temos assim obrigação de estar sempre tocando nesse assunto da prevenção. Por quê? Porque é normal do ser humano, a gente acaba esquecendo, né? Então, outubro rosa, todo mundo vai lá, faz os exames, aí passa novembro, dezembro, Natal, tal, quando for ver, já esqueceu, né? As pessoas acabam esquecendo. A tendência é que esqueçam. Então, eu acho importante a gente estar sempre falando. Eu, em consultório, sempre falo. Deixa eu te perguntar, o que é o câncer? Então, Sueli, muita boa pergunta. O câncer, o que é? É quando a sua genética começa a multiplicar células descontroladamente. Então, como a gente está falando do câncer de mama, o que é? É quando você tem essa multiplicação de células nas glândulas mamárias e nos dutos mamários também. Então, e assim, não é só na mama, é debaixo do braço também, né? Debaixo do braço também tem glândulas mamárias. Então, o câncer de mama é isso. E me fala uma coisa, a mulher sente dor quando ela está com câncer na fase inicial? Olha, na fase 1 e 2, porque nós temos fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 do câncer. Na fase 1 e 2 é essa fase que é o ideal ser descoberto, que tem chance de mais de 90% de cura. Na fase 3 e 4 já tem dor, já tem caroço, que nem esse exame de toque, por exemplo, a gente já descobre já depois de um certo tempo. Na fase 1 e 2, talvez não encontre caroço, talvez não encontre dor, mas depois de uma certa época, sim, tem dor, sim. A princípio, talvez não. Que é na fase 1 e 2.
que é na fase 1 e 2. Porque na fase 1 e 2 é como se tivesse 1 centímetro, mais ou menos. Na fase 3 e 4, você já tem nódulos aí de 3 a 4 centímetros, já é considerado estágio avançado. Se você deixa para diagnosticar já na fase 3 e 4, quais são as chances de vida aí? Então, é justamente por isso dos profissionais, a importância dos profissionais de saúde falar tanto. Por quê? Porque na fase 3 e 4, as chances de sobrevida, elas praticamente são nulas. Né? Então, o que se faz? É mais o tratamento paliativo, é mais o tratamento para ela ter uma qualidade de vida boa até que né, não sobreviva mais. Para a sobrevivência mesmo, tem que ser na fase 1 e 2, inicialmente. É que nem eu falo no Brasil, o índice de mortalidade por câncer de mama é muito grande, né? Por quê? Assim, mais do que os outros países mais desenvolvidos. Por quê? Justamente porque se descobre tardiamente a doença. O brasileiro não se cuida. Infelizmente. E assim, a doença também, ela progride muito rápido, né? Então, o câncer de mama, quer dizer, eu acho assim, que você consegue ficar de 1 ano a 1 ano e pouco sem saber que tem. Mas aí depois, conforme vai desenvolvendo, desenvolve muito rapidamente. Né? Essa divisão celular acontece muito rapidamente. Então, no Brasil, infelizmente, ainda o índice de mortalidade é muito grande. Estima-se que de 1 a cada 12 mulheres até 90 anos terão essa doença. Meu Deus. Conforme as pesquisas do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer. Então, é por isso que a gente está sempre pegando bastante no pé, né, sempre falando muito do assunto, que nem eu te falei, que a gente acaba esquecendo, então tem que estar sempre falando. Você acha que é importante, então, as campanhas de prevenção? Importantíssimas, importantíssimas. É que nem eu falei para você, Sueli, a gente esquece, né? Por exemplo, em outubro se fala muito, aí as mulheres vão lá, se tocam, fazem o exame, aí passa novembro, dezembro, Natal, já esqueceram, que né? Que é o tempo de desenvolver, né? Exatamente. 6 meses pode desenvolver. Exatamente, exatamente. Então, é importante que se fale sempre. Eu falo sempre em terapia, é que nem assim, eu acho que a saúde é muito importante, Sueli. Assim, o brasileiro, né, todo mundo, o mundo inteiro tem que ter uma consciência que a sua saúde é mais importante do que tudo. Porque sem saúde você não trabalha, sem saúde você não estuda, sem saúde você não cuida dos seus filhos, você não cuida da sua casa. Né? Então, a sua saúde é em primeiro lugar. Então, ela é muito importante, mais do que tudo. Né? Sempre. E geralmente é o contrário, né, Sueli? Geralmente as pessoas... Trabalho, a saúde e quando depois, tá na cama, depois vai eu procurar. vou fazer o exame. É que nem tem pessoas assim que falam... Eu pego muitos pacientes que falam assim, eu não vou fazer o exame, porque quem procura acha, né? Então não querem achar. Quem procura acha, não vou fazer. Mas é exatamente esse pensamento que a gente tem que mudar, né? Tem que coibir, né? Exatamente, Sueli. A gente tem que ter um pensamento de que eu vou me cuidar, eu vou fazer o exame, porque eu não vou achar. Se eu achar, vai ser cedo e eu vou me cuidar. E sem contar que o preventivo sai muito mais barato, né? Sim. E a medicação é cara, para todas né? as redes, tanto rede pública quanto assistência médica, né? Tem bastante trabalho justamente voltado para isso, né? Para redução de custos, para quem precisa ter mais uso, né? E me fala uma coisa, como é que desenvolve o câncer? Ele é genético ou tem alguma estrutura aí que determina desenvolver essa doença? Sueli, tem a questão genética, sim. Quer dizer, tem a questão hereditária, né? Porque genética não é hereditário. Hereditário é quando você tem na família alguém que já teve. Então, mais 90 a 95% não é hereditário. Qualidade de vida, Sueli. Meu Deus. Alimentação, se você pratica um esporte ou não, se você trabalha seus pensamentos, bons pensamentos. A pessoa que, às vezes as pessoas falam assim, a pessoa que está sempre de bem com a vida, isso aí é importantíssimo, é difícil, né? Porque para todo mundo não é fácil, para todo mundo a vida está difícil, mas é sempre um treino, vai dar certo, confiança. Então, o fator de risco para câncer, não só o câncer de mama, mas para qualquer câncer, estresse é um fator de risco. Da genética que você estava falando, essa nossa rotina, então, a gente levanta correndo, atrasada, vai correndo para o trabalho, você almoça muito rápido, né? Eu, por exemplo, almoço em 15 minutos. Aí eu volto, vou fazer alguma atividade, vou dar uma entrevista, fazer alguma palestra, e eu como muito rápido.
Aí quando eu vejo já é hora de dormir, quer dizer, eu não tenho atividade física, né, praticamente, né? Apesar de correr o dia inteiro, né? Apesar de correr o dia inteiro, mas não entra com atividade física, né? É verdade. Então, não pode. O brasileiro tem que se conscientizar que precisa mudar. Porque, não, assim, tem que ter aquele pensamento que adianta eu correr tanto agora e não conseguir continuar, né? Então, vamos mais devagar para poder caminhar para mais longe, né? Não vou ser fofoqueira, não, mas tem produtor aí que diz que vai gravar e vai pescar, né? Então ótimo! Ótimo, já não é um fator de risco para o câncer. Falando em homens, o homem tem câncer? De mama, tem isso ali. Tem porque, assim, em pequenas quantidades, mas tem sim. Por quê? Porque o homem ainda, no seu tórax, ele tem glândulas mamárias, numa proporção pequena, né? Então, numa estatística do INCA, o câncer de mama representa 28%. Desses 28%, 1% é câncer de mama masculino. E a gente não ouve falar, né? Porque não, poucos casos, né? Além de ser poucos casos, eu acho que homens também acabam não comentando. Então, a gente não ouve falar. Mas tem sim, e eles também têm que ter a mesma prevenção. E como são as alterações? Porque... Sim. É mais ou menos igual a da mulher, que eu já vou te explicar mais ou menos como que a gente vai fazer o autoexame, né? Vou passar uma técnica para fazer o autoexame sempre. E não esquecer durante o ano. Dá para você fazer aí ou fica difícil? Não, dá para a gente fazer, eu vou explicar. Mas aí, antes disso, eu queria falar assim, o homem, assim, ele tem que observar, né? Na frente do espelho, ele vai se observar, ele conhece, né? Ele se conhece, o seu físico. Então, ele pode verificar se ele tem um aumento de bico, né? De formato, ou se está enrugado, se está desenvolvendo, tem a ginecomastia, né? Que é um grau de risco para o câncer de mama masculino. Aí ele observa se tem algum caroço também, essas coisas. Só que os exames são diferentes, né, para homem. Faz no ultrassom, na ressonância magnética, então é um pouquinho diferente, não tem a mamografia. Sai líquido? Sai líquido. Sai? Pode ser que saia líquido. Cada caso é um caso, né, Sueli? É diferente as reações de uma mulher para outra mulher, para o homem, né? Mas se sair líquido é um das observações... Fatores de alerta, né? Exatamente, para a mulher. Aí, explica aí como é que faz. Como é que faz? Fica de pé. É uma técnica. Não. Eu vou mostrar na realidade assim, né? As técnicas de autoexame é conhecido, né? O que eu quero mostrar é uma técnica diferente. Uma técnica que vai fazer com que eu sou coach também, então eu trabalho muito com as técnicas do coach, né? Sim. E, assim, eu tenho muita paciente que às vezes fala assim, não, vou fazer o exame. Aí o exame põe a mão atrás, né? Vai tocando o seu seio. Eu vou fazer o exame. E aí fico, meu Deus do céu, não pode ter. Meu Deus do céu, não pode ter, né? Com medo. E é justamente esse medo que a gente tem que estar mudando. Então, o que a gente faz? Por exemplo... não tem uma periodicidade para fazer o seu exame, mas você pode estipular, né? Por exemplo, você pinta o cabelo uma vez por mês, então uma vez por mês que eu vou pintar o cabelo, eu vou fazer o meu exame. 3 vezes por mês, 3 vezes por ano, e a cada 3 meses, né? Eu vou fazer esse exame. Por quê? Porque senão a gente vai esquecer. No Outubro Rosa a gente lembra, daqui a pouco a gente esquece. Então tem uma técnica, que é da PNL, ela trabalha a PNL, né? Eu trabalho no coach, e com a PNL, o que é a PNL? Programação Neurolinguística, né? Que trabalha a fala emocional. Então, o que a gente pode fazer? Quando você vai fazer o cabelo, você não sente bem? A gente sente bem. Opa. Estou me cuidando, fazer as unhas, estou me cuidando. Que delícia, só de sumir, né? Aqueles eu me branquinhos. amo, né? Estou ficando linda, né? Mais ou menos a mesma coisa você vai usar na hora de você fazer esse exame, esse autoexame. Você vai normal, pôr a mão atrás, vai fazer as palpações normais, que as mulheres já sabem, apalpar com os dedos, todas as mamas. Só que aí o que vai entrar é o pensamento. Eu me amo, igual do salão. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou bela, eu tenho saúde, estou promovendo saúde a mim mesmo. É mais ou menos isso. Aí do outro lado, de novo, porque isso aí faz com que você se sinta bem, que nem quando você vai fazer o cabelo, você não se sente bem? Você não sai do salão renovada, fez a unha, tô bonita, tô cuidada, só que é o exterior, né? Se você estiver fazendo esse autoexame do câncer da mama, é o interior. Aí tem tudo a ver com o que você falou, né? Que os fatores determinantes de estresse, Sim. rotina, dia a dia, exatamente, alterações de humor, né? O pensamento positivo também, né? Então, Sueli, eu trabalho muito com a psicologia positiva. A psicologia positiva, o que é?
eles falam assim, sempre trabalham a felicidade, né? Não só traumas e doenças como a psicologia tradicional trabalha, ela trabalha a felicidade, como ser mais feliz, né? Então, no caso do câncer, a gente tem que usar muito esses pensamentos positivos. Na psicologia positiva, eu não falo tanto pensamento positivo, mas o sentir positivo. O que vai te ajudar mesmo é o sentir positivo, que nem o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do imaginário. Que nem, às vezes, você faz alguma coisa gostosa na sua vida, um passeio, alguma coisa, você vai contar para outra pessoa, parece que você não sente de novo tudo aquilo. Revive. Exatamente, é porque o nosso cérebro não sabe, porque ele está visualizando aquilo que você viveu. Então, é por isso que eu estou falando dessa técnica do autoexame. Enquanto você vai estar fazendo o exame e falando para você que você está se cuidando, que você está promovendo saúde, o seu cérebro vai acreditar, você vai ficar feliz e você vai ter menos chance de ter câncer de mama. Crianças são afetadas pelo câncer? Crianças são, o câncer infantil sim, né? Mas não o câncer de mama. Quais são os comuns em criança? O de sangue, né? A leucemia, câncer infantil, a maioria, assim, uma proporção muito grande é a leucemia, que é o câncer de sangue. Mas a leucemia, se diagnosticado, também tem boas possibilidades de cura também, né? Sim, sim, também. Também olha, no diagnóstico precoce, a chance é de 90% a 95% de cura. Então, pessoal, vamos marcar aí uma consulta com o clínico, para o clínico encaminhar, né, para fazer os exames, que é muito importante. É importantíssimo, é a consciência, né, Sueli? Não é só lá ir fazer o exame, é a consciência, porque é um conjunto, né? O que a gente faz para não ter essa doença, né? Então, qualidade de vida, exercícios físicos, alimentação, que nem às vezes a gente não tem umas pessoas que falam assim, nossa, mas fulano fazia tanto exercício, eu estava sempre alegre, eu não sei como uma pessoa dessa foi ter essa doença, né? Não entendo. Só que aí vai ver a alimentação dele como que era. Né? Comia muito fast food, muito refrigerante, enlatados, processados. Isso aí também é um fator de risco, né? Porque tem química, porque são feitos em laboratórios, né? Alimentos feitos em laboratórios. Então, isso aí é um fator de risco também. Então, tem que ser um conjunto, né? Que nem na acupuntura a gente trabalha assim, o ser humano como um conjunto. No câncer não é diferente. Então, qualidade de vida, alimentação, pensamentos positivos, mais leveza na vida, né? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com amanhã, que nem a ansiedade, né? Que é a doença psíquica do século, que é um assunto aí para a gente falar depois, num outro momento. E aí, só que nisso, você fica doente, você adoece, né? E a questão da mama, do câncer de mama, é uma questão feminina muito dura, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que fica o lado psicológico das mulheres que têm que fazer a retirada da mama? Então, isso aí é uma boa pergunta, Sueli. Na realidade, o diagnóstico já é devastador para a mulher. Traumático. Devastador, porque, assim, a primeira preocupação é com sobrevida, né? Como é que eu vou fazer, como é que minha família vai viver sem mim, se eu falecer. Então, a primeira preocupação é essa. Depois é com a retirada da mama, né? Mutilação, como que eu vou ficar feia. Aí a questão da sexualidade, atinge tudo isso, né? A questão da sexualidade, atinge a questão da feminilidade abalada. Aí depois é a preocupação da reconstrução de mama, né? Se é possível, se não é possível. Então, assim, eu fiz no Hospital Santa Paula vários atendimentos de câncer de mama, né? E primeiro, assim, enquanto está em tratamento, tem a questão do cabelo também que cai, né? Então, mais um abalo feminino, né, para a mulher. Então, cai o cabelo, aí já teve uma mutilação, faz quimioterapia. Então, para a mulher é devastador, é muito difícil. Então, a importância que você me perguntou, né? A importância do acompanhamento psicológico pré e pós-cirúrgico, né? Tem pessoas que defendem que o pré é importantíssimo, o pós é importantíssimo, para mim, os dois. Eu também acho. Né? Também acho que é difícil você receber o diagnóstico da doença, né? Não é todo mundo que aceita, né? Qualquer diagnóstico. Ou quem aceita, não aceita, né? Faz que aceita, né? Tem uns que fingem que não acreditam e vai embora, sabia? A negação, né? Tem. O Instituto tem que ir atrás. Negação. Não acredito. Fala, não, isso não tá certo, vai embora. Aí tem que ir atrás. E aí como é que faz nesses vai atrás, casos, né?
Tem que ir atrás, mas se a pessoa não voltar, aparecer... já está numa situação bem complicada, sim, né? Infelizmente, infelizmente. Mas é a questão já da saúde psíquica, né? A questão que eu estou falando, vai fazer o autoexame, ai meu Deus do céu, melhor não fazer, vai que eu descubro alguma coisa, né? Mas é difícil, é duro. Por quê? Porque o câncer está muito associado à morte, né? Esse nosso trabalho que a gente faz é justamente para alterar isso, para mudar isso. Porque há muita vida depois do câncer. Há muita vida, né? Eu vou até citar uma experiência pessoal que eu tive. Eu tenho uma avó de 104 anos. Meu e Deus! ela... Essa gosta de viver, hein? Eu sou descendente de japonês, né? Japonês vive bastante. E aí ela teve câncer aos 90 anos. Só que foi assim um diagnóstico precoce. Então, fez lá a retirada, acho que tinha um quadrante, não foi muito. E aos 90 anos, ela está com 104, nunca mais teve nada. Meu Deus. A vida, né? Depois do câncer. Então, mas é o que você falou, né? O pensamento positivo Sim, é determinante, qualidade né? de vida também, né? Que nem eu tô falando, ela é japonesa, então a alimentação dela já é ótima. Bem equilibrada. Exatamente, exatamente. Mas a gente estava falando antes das terapias para quem tem câncer. Das terapias, né? Isso aí é importantíssimo, Sueli, porque há uma agressão muito grande à mulher, né? Porque os seios da mulher, ela representa a feminilidade, ela representa a autoestima, né? É um órgão da mulher de orgulho, né? E aí, de repente, não vai ter um pedaço, às vezes nem parece, né? Às vezes tem uma retirada de um quadrante, uma retirada, assim, daqui da parte debaixo do braço, né? Então, às vezes nem aparece, mas na mente da mulher tem esse fantasma, né? Esse fantasma de não sou mais mulher, então mexe com a sexualidade, mexe com a libido, mexe com tudo. Então, a importância desse acompanhamento pré e pós-cirúrgico, no caso de diagnóstico de câncer de mama. Importantíssimo ter uma pessoa que acolhe, uma pessoa que ouve seus medos, porque às vezes você desabafa com a família, né? A família, não, vai dar tudo certo, né? Não, assim, querendo ajudar, mas às vezes ela quer ser ouvida. Né? Ela não quer opinião, ela só quer... Ela quer ser ouvida, ela quer expor seus medos, ela quer conversar sobre seus medos, seus temores, o medo de traição, né? Porque, não vou estar mais tão bela, meu marido vai me deixar. É, assim, uma complexidade enorme. No câncer de mama, mais ainda. Elas relutam muito quando tem o diagnóstico de ter que retirar a mama? A mulher, ela não reluta, né? A mulher é batalhadora, né? Precisa ser feito, vai ser feito, né? O parto, né? Todas essas atividades femininas. A mulher não reluta muito, mas sofre demais. Sofre demais. Os atendimentos que eu fazia no hospital, sempre cabeça baixa, sempre bem para baixo, porque assim, a quimioterapia na realidade se questionando, né? Porque como mim, que vai né? ser, o que vai ser de mim, da minha feminilidade, né, da minha aparência, é difícil. Do câncer de mama é bastante difícil, assim, que nem você tem o câncer já é difícil, né? Mas se você tem um diagnóstico de câncer de intestino, por exemplo, você vai retirar lá o pedaço de intestino, você não vai ter uma diferença na aparência física, né? E na mulher, o seio já representando o que representa, então é bem mais difícil. Me fala uma coisa, quando ela entra em terapia com você, quanto tempo é necessário para ela ficar plena, para ela ficar forte, para ela ficar restabelecida e falar assim, não, eu vou enfrentar essa doença daqui para frente e seja o que Deus quiser, eu sou forte, eu sou poderosa, eu me amo. E quanto tempo você leva dentro da terapia para conseguir isso? Sueli, depende muito de pessoa para pessoa. Pessoa, isso que eu ia te falar. Exatamente. Tem pessoas que enfrentam muito bem, tem pessoas que não querem nem reconstrução mamária. Não, tô bem assim, tá ótimo, nem dá para perceber. Eu não quero mexer mais com cirurgia, né? Tem mulheres que lidam muito bem e tem outras que não, que demora mais, que chega a precisar passar pelo menos uns 2, 3 anos. Porque o tratamento pós-câncer já são de 5 anos, né? Que você tem que fazer esse acompanhamento justamente para controle de recidiva, né? Se de repente volta, né? O câncer. Então tem esse período de 5 anos. Mas elas entram num estágio de depressão? Entram. Essa é uma das lutas aí grandes com relação ao câncer de mama, não só o câncer de mama, né? Qualquer outro, mas o tema aqui é câncer de mama. E que é muito mais devastador, entram sim.
Entram sim. Então, por isso que eu estou falando. E assim, não são todos que procuram ajuda, sabe? Não são todo mundo, porque ainda existe aquele preconceito, né, de que psicólogo eu não preciso, né? Eu tenho família, eu Psicóloga é coisa de tenho... doido, né? É, mais ou menos. Não vou precisar disso. E aí entra numa fase de muito exame, muitos cuidados. Então, mais um médico para ir, né? Mais um tratamento. Então, infelizmente, não são todos. E nem todos os institutos oferecem serviços de psicólogos, né? A maioria sim, mas alguns não conseguem suprir essa demanda. Mas a rede básica tem psicólogo, né? Então eles podem procurar, mesmo que entre um pouquinho na fila de espera, mas eu acho que é importante esse cuidado, né? Esse cuidado é essencial. Sim, sim. E hoje em dia, a rede pública já está se voltando bastante para isso, né? Existe uma lei federal hoje que as mulheres acima de 40 anos, elas podem fazer o exame em qualquer lugar, não precisa nem de pedido médico. Acima de 40 anos, essa lei já dá o direito dela fazer em qualquer rede pública de realizar o exame. Então não tem desculpa, da né? mamografia, não né? tem desculpa. Exatamente. Nosso tempo está acabando. Que rapidinho. Falamos, tá vendo? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para as nossas telespectadoras, né? O que você deseja para elas? Sim, para o seu público, né, Sueli? Olha, eu sempre falo que a gente tem que levar muito a sério a nossa saúde. Primeiro saúde, depois o resto. Primeiro você se amar. Lógico, né? Assim, às vezes algumas mães falam assim, primeiro meu filho. Não, mas sem você, você não cuida desse seu filho. Então você precisa se amar. Que nem eu estava passando essa técnica do autoexame, eu me amo. Se amar. É se amar, o pensamento positivo. Trabalhar bastante pensamento positivo, trabalhar sentir positivo. A vida é muito curta, passa muito rápido, né? Tanta coisa boa aí pra gente e a gente acaba deixando passar, né? Então, e sempre procurar ajuda profissional. Eu acho que tem muito profissional aí que estuda, que se forma, para ajudar o ser humano, né? Então, qualquer coisinha, procura ajuda profissional. Psicólogos, acupunturistas, coaches, né? Sempre procurar ajuda profissional, eu acho bacana. Que ótimo. Obrigada. Obrigada, eu espaço terapêutico com ótimos profissionais lá, Obrigada. Né? Então, pessoal, é assim, é importante se cuidar, é importante fazer os exames preventivos, né? Hoje a minha psicóloga perguntou para mim qual a missão que Deus tem para mim na Terra. Ela falou assim, você já fez essa pergunta? E eu acho assim, se hoje alguém que está assistindo fizer o exame e detectar na fase inicial, a missão já está cumprida, né? Você já salvou uma pessoa. Então, exatamente, que esse programa consiga levar para vocês boas informações, que vocês sigam, né, as orientações dos profissionais que vêm aqui, porque é importante para salvar a vida de vocês, né? E a vida emocional também, que hoje, trabalhando com vítimas de violência doméstica, a gente vê que a saúde emocional das mulheres é tudo e elas ficam muito abaladas quando a saúde emocional não está bem, elas não conseguem trabalhar e elas não conseguem produzir, né? Sim, a agressão à mulher é um fator de risco também para o câncer de mama. Então vamos encerrar, porque senão daqui a pouco a gente leva bronca. Então eu agradeço a sua presença, eu que agradeço o Espaço Terapêutico Viva Bem, da Ionice Lourenço, e também a Rose Rocha, do Estúdio Rose Rocha. Até uma próxima, pessoal.